iniciando com um panorama histórico. Essa região começou a ser ocupada, principalmente em volta da Rua Moscou e do Ribeirão Anhumas, por volta de 1970. Antes disso, a região já tinha importância por conta da estação Anhumas. Em 1980 inicia-se o processo de regularização de favelas dessa região. Ainda hoje em dia alguns tecidos permanecem nessa condição. Posteriormente, em 1995 ocorreu a criação do Bosque Chico Mendes com o objetivo de preservar a mata nativa. Já em 2007 é proposto o Parque Anhumas com o intuito de remover lixo da área e melhorar a iluminação, assim é perceptível como já nessa época havia necessidade de mobiliário urbano no local. Com a regularização da Vila Gênesis, famílias já foram removidas de áreas de risco de inundação e realocados para outros conjuntos, que se encontram longe da região de origem. Posteriormente aconteceu o Parque Anhumas que realocou essas pessoas próximas à situação de origem delas. Mesmo após esses acontecimentos ainda restam pessoas em situação de risco e em área de preservação permanente, em relação à geomorfologia. Passando pela região temos Ribeirão Anhumas, localizado na parte mais baixa da topografia. É nessa parte que a Vila Moscou se situa, assim como outros bairros de classe média e classe média baixa. As rodovias marcadas nos mapas estão em uma parte alta, de maneira que formam um limite para a bacia do rio, assim toda a água a partir dali escorre em direção ao rio, causando enchentes e deixando a população local em situação de risco. Essa situação não acontece com os bairros de classe alta, por estarem nas regiões mais altas do relevo. Como forma de situar melhor a região, dentre os marcos referenciais existentes, podemos citar o Carrefour, a Samsung, o Shopping Galeria, a Cidade Judiciária, a CPFL, a Lagoa do Café e a Praça Arautos da Paz que referenciam a região em Campinas numa escala macro. E temos também os marcos locais que se situam propriamente na Vila Moscou, como a ponte que atravessa o Ribeirão Anhumas e a Arena Cafezinho, que tem sua importância para a comunidade local. Em relação às estruturas viárias, nos ressalta olhar as duas principais rodovias que cruzam Campinas e abraçam a região do São Quirino, a Dom Pedro e a Ademar de Barros. Ao levantarmos essa análise, percebemos que a região de estudos está isolada e considerada periférica socialmente, mesmo que esteja próxima de importantes marcos referenciais e grandes elementos de conexão. Identificamos que pontos de ônibus são escassos nessa região, principalmente se compararmos com bairros vizinhos. Além de apenas uma única linha atender a região. O que acaba acontecendo no local do São Quirino é uma espécie de sufocamento da população local por grandes estruturas que, ao invés de se conectarem e conversarem diretamente com a região, acabam a isolando ainda mais pela falta de infraestrutura. Sobre a legislação, o macrozoneamento insere a área estudada na macrozona de estruturação urbana, em amarelo. Com respeito ao zoneamento, localizam-se as zonas, Zona Mista 1, a Zona Mista 2, a Zona de Atividade Econômica e a Zona de Centralidade 2. Ao analisar o território, logo de cara, vemos o rio como um divisor de classes, sendo curiosamente a região uma mescla de condomínios de luxo e casas humildes, rigorosamente apartadas por muros. Porém, apesar dessa disparidade, pode-se dizer que de maneira geral, o bairro possui um caráter residencial consolidado, com alguns pontos de comércio local e usos institucionais pontuais. Além disso, existem grandes fábricas e empresas nas proximidades. Em relação ao gabarito de altura, existe pouca variedade de elevação por ser um bairro majoritariamente residencial. Porém, apresenta alguns lotes pequenos com 3 pavimentos. Ademais, existe a presença de condomínios de prédios na região de classe mais alta, apresentando nesses pontos os maiores gabaritos. Em relação às áreas livres da região, há a presença de praças e bosques. Sobre a APP do Ribeirão Anhumas, em alguns pontos não há a presença de vegetação, estando em estado de deterioração pelo lixo nas margens e pela população implantada nessa área de risco. Há também a presença da Praça Arautos da Paz. E, ainda, as áreas com mais vegetação presente no bairro são de caráter privado, sendo uma parte da Mata Atlântica. A partir do contato com o território, podemos identificar uma diversidade tanto em dimensões como em qualidade da pavimentação. Além de existirem desde ruas sem pavimentação, ou com pouca pavimentação e até mesmo ruas de paralelepípedo. Porém, o que se nota de maneira geral é a manutenção precária das vias, muitas vezes esburacadas e com irregularidades. Sobre os equipamentos imobiliários públicos existentes, temos a presença do Bosque Chico Mendes, que apresenta mobiliários precários e problemas de acessibilidade. Já no âmbito esportivo, temos o Clube Municipal Chico Mendes, que se encontra com problemas em relação à sua manutenção. Além desse espaço, há também um campo de terra e uma quadra inutilizada. Temos a presença de algumas praças, que possuem apenas alguns mobiliários improvisados pela própria população. Ademais, na questão educacional temos a presença de 4 instituições de nível infantil e fundamental. E em relação à saúde, há apenas um posto na região, não suprindo toda a demanda da área. Outras questões sobre os mobiliários presentes na região são a falta de lixeiras, podendo observar bastante lixo jogado pela rua e até mesmo em locais proibidos, e também a carência em relação às áreas de permanência, sendo bastante comum vermos bancos improvisados.
Além disso, a iluminação do bairro também deixa a desejar, encontrando-se em estado precário, com fios soltos pelas calçadas, e apresentando de maneira escassa a iluminação nos locais públicos. Portanto, como pudemos analisar durante todo o levantamento da região, fica evidente a falta de mobiliários urbanos de necessidade básica da população, como lixeiras, áreas de permanência e luminárias urbanas, sendo este último o tema escolhido pela equipe para desenvolvimento. A fim de trazer mais segurança, visibilidade e conforto para o bairro, a iluminação é um fator importante e indispensável, promovendo mais qualidade de vida e um aproveitamento maior dos espaços, visto que este elemento está em escassez no bosque, nas praças e até mesmo no percurso de ciclovia existente na região.